Olá, amados, graça e paz em mais um dia na perseverança. Jesus Cristo nos ensina: bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos de misericórdia. Bem-aventurado aqueles que fazem a bebida e a comida, assim como ele fez a do Pai, que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos. Jamais louvar as atitudes dos ímpios, jamais ser influenciado pelos pecadores, mas aquele que usa da misericórdia exorta segundo a verdade, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, para que venha alcançar vida com abundância e a vida vindoura, porque a vida é passageira como um conto ligeiro, como uma erva que logo arrancada murcha. A palavra diz que tanto o jovem deve pensar na sua velhice e no dia da sua morte, porque quando não vê logo a punição dos seus muitos crimes sendo acumulados, continua acumulando iniquidade sobre iniquidade, mas da qual está escrito que tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei os direitos da cidade santa e da árvore da vida. Muitos são os que suprimem a verdade, que fazem da mensagem da cruz vã. Muitas são as ciladas inevitáveis, do qual os dias são abreviados. A palavra diz que aonde muitos não têm chegado nem a 70, e se alguns pela sua robustez chegam aos 80, é enfado e canseira. Mas quando estamos sendo direcionados àquele da qual os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda que um pecador viva muitos anos, há mais esperança para aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos direciona segundo as boas atitudes, porque o amor, ele é o dom supremo, dom excelente. A palavra diz: ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor é como um prato que tinha um sino que ecoa. Ainda que tivesse fé de transportar os montes, ainda que pegasse o corpo para ser queimado, ainda que vendesse tudo que tem e doasse aos pobres. Fonte de piedade, nunca usai a piedade como fonte de lucro, sempre como fonte de alegria, segundo a misericórdia, segundo a benignidade, porque o Senhor sonda o intento da mente e do coração. Ele sabe daqueles que fazem por amor, assim como aqueles que operam segundo interesse. Usar os dons irrevogáveis sempre segundo o amor, de forma voluntária. De graça recebestes, de graça ofertastes. O amor é sempre voluntário, não um amor segundo o mundo os dá, do qual a palavra, o amor filéu entre amigos. Sempre o amor mundano é um amor falso, não é verdadeiro, é fingido por interesse. O amor eros entre casais nem sempre é um amor verdadeiro, segundo aquele que é direcionado por aquele que é do alto, aonde segundo ele nós aprendemos o que significa o amor verdadeiro e também o amor fingido, aonde a palavra diz: maldito do homem que confia no homem, cuja motivação se afasta de estar segundo o coração de Deus para confiar em homens. Jamais devemos perseverar desta forma, sempre
segundo o Espírito Santo nos capacita e produz em nós o amor verdadeiro, do qual, quando se sonda a intenção da mente e do coração, coração puro, reto, mente de Cristo, sempre voltado segundo as coisas do reino dos céus, buscando o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. Quando assim se persevera, estamos sempre na benevolência, porque Jesus levou sobre si as nossas tentações. Somos tentados pelos maus desejos, e quando estamos em Cristo já não somos seduzidos, porque sujeitamos ao Espírito Santo e resistimos a tudo quanto tentação, maledicência, porque o corpo, uma vez iluminado, ele não está em trevas. Porque aquele que diz que é luz, mas tem trevas, ele é mentiroso. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E diante do Senhor e daqueles que têm o discernimento e examinam os espíritos, nada passa desapercebido. Tudo contemplamos segundo o discernimento que sonda o intento da mente e do coração. E em mais um dia perseverai, buscando sempre aquele que é do alto, buscando santificar e purificar enquanto há tempo. Porque a palavra diz também que nos últimos tempos, Jesus mesmo disse: por acaso quando vier encontrarei fé sobre a terra? Sabemos que a palavra diz que daquele grande dia somente o Pai sabe. É o que faz o Pai maior do que o Filho, do qual se fez um. O Pai a sua cabeça e o Filho da unidade da noiva, que estão interligados uns aos outros como pedras vivas espirituais, e isso nos é imputado como justiça. Mas Jesus nos dá sinais que antes que o anticristo, quem é o anticristo senão aqueles que se opõem à verdade do nosso Senhor, serem expulsos. Filhinhos, maior o que está em vós do que aquele que está no mundo e está sendo expulso, do qual a porta lhe foi fechada, o ministério da iniquidade. Aqueles da qual a palavra diz das vestes, que está relacionada às obras, por terem acumulado iniquidade sobre iniquidade, se estarão nus, assim como Adão e Eva se viram nus quando houve a desobediência diante do Senhor. E ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Não terão respostas. Assim como se algum questionar: Senhor, mas eu fiz cura em seu nome, curei os enfermos, fiz sinais, anunciei o vosso evangelho. E ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Porque ele sabe. A palavra diz que os sinais não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, que os sinais, até mesmo os escolhidos, se não ficarem firmes no exercício constante da fé, do qual se alcança o discernimento, poderiam ser enganados. Mas nós somos daqueles que perseveramos e alcançamos o discernimento, e não somos seduzidos segundo a roda dos escarnecedores e zombadores, mas sim, e nem influenciado pelos pecadores, mas assim anunciamos em espírito e em verdade para todo aquele que crê em Jesus Cristo e o confessa de boca como único e suficiente Salvador de suas vidas, passe como nova criatura a viver como uma criança, desejando o leite puro espiritual, da onde não deve se contentar somente com o leite puro espiritual, mas almejar um alimento sólido, da qual, quando se alcança,
o discernimento, examinando os espíritos entre o bem e o mal. Porque aqueles que retrocederam, na verdade, o véu lhe é colocado, lhe é concedido como que um espírito de entorpecimento, onde nem mesmo suas consciências o acusam como... vão sempre o acusar como cumpridores. A palavra diz que iriam mandar matar o próximo, achando que estariam prestando um culto a Deus, para que recebam o seu galardão segundo as suas próprias maledicências que recaem sobre as suas moleiras. Mas nós somos daqueles que perseveramos dia após dia, segundo a fé opera em nós. Não somos dos traidores, dos mercenários e pregadores, mas sim daqueles que fazem a vontade do qual o Pai disse: este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos ensina: ide e anunciai o Evangelho, anunciai o ano aceitável do Senhor, o arrependimento, para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura. Por isso, em mais um dia perseverais segundo a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.